quem aí nunca parou, no meio daquela correria do dia a dia, e se perguntou: poxa, como faço para ser realmente eu mesmo? Lembro como se fosse ontem, quando recebi em casa 3 amigos da antiga. A gente passou um tempão relembrando os tempos antigos e, claro, jogando truco. Aquele jogo de cartas que você tem que sacar a hora certa de trucar, aceitar ou correr. E olha, saber a hora certa faz toda a diferença. Já era tarde. A barriga começa a roncar quando um dos amigos soltou: e aí, bateu a fome ou não? E como um verdadeiro coral, todos responderam: claro que sim. Aí veio o dilema. Qual sabor de pizza pedir? Para mim, tanto faz. Sou daquelas que come de tudo. Só não me venha com pizza de alixo, porque, meu amigo, aquilo me dá uma azia que só vendo. E não é que os 3 resolveram pedir justamente pizza de alixo? Mas, calma lá, a gente sempre decidiu as coisas na camaradagem, e nesse dia não foi diferente. Então, claro, me perguntaram se eu estava de boa com o sabor. E o mais louco é que eu, sem pensar muito, soltei um "tá tranquilo". Não demorou nenhuma hora e o cheiro da pizza já invadia a sala. E olha, nem precisou o entregador tocar a campainha, meu estômago já tinha percebido o que estava por vir. Comi um pedaço, meio que no automático, e o resto da noite? Meu estômago fez questão de lembrar da minha escolha. Hoje, minha aversão à pizza de alixo aumentou. Mas a grande questão que ficou martelando na minha cabeça não foi o fato de ter perdido no truco. Mas por que raios eu não fui sincera sobre o meu gosto, sobre o sabor da pizza? Poderia ter falado que não curtia, ou até sugerido uma metade de outro sabor. Afinal, eram 2 pizzas. Aí me peguei pensando, por que eu não fui eu mesma naquela situação? Fui atrás de respostas e de cara me deparei com aquelas dicas manjadas que todo mundo dá quando o assunto é autenticidade. Busque se conhecer melhor. Aceite-se como é. Tenha confiança. Saiba o que você valoriza. Trace objetivos. E por aí vai. Mas vamos combinar, a vida não se resume a listinhas e conselhos prontos. Ela é muito mais rica e cheia de nuances. Cada situação humana é única e específica. Isso significa que cada pessoa, em sua vida diária, enfrenta circunstâncias que são particulares a ela. Então, que tal a gente se aprofundar um pouco mais nesse papo? Ah, a pizza! Quem diria que uma simples escolha de sabor poderia nos ensinar tanto sobre a vida? Mas é exatamente isso que acontece. Em muitos momentos, nos deparamos com decisões que, à primeira vista, parecem triviais, mas que carregam em si o peso de nossas verdadeiras vontades e desejos. Quantas vezes você optou por algo que não te agradava, apenas para manter a harmonia, para não desagradar os outros ou, simplesmente, para evitar um conflito momentâneo? No entanto, essas escolhas, por mais banais que pareçam, têm consequências. No caso da pizza de alixo, foi uma noite de desconforto. Em outros cenários, pode ser uma sensação persistente de insatisfação, um sentimento de não pertencimento ou até mesmo a percepção de que estamos vivendo uma vida que não é verdadeiramente nossa. E aqui entra a grande reflexão: o que ganhamos e o que perdemos com essas escolhas? A curto prazo, talvez evitemos um pequeno desconforto ou discussão. Mas a longo prazo, corremos o risco de nos desconectarmos de nós mesmos, de silenciar quem somos e de viver à sombra das expectativas alheias. A história da pizza nos mostra que cada escolha, por menor que seja, é uma oportunidade de sermos autênticos, de honrarmos nossos sentimentos e desejos. E ao fazer isso, não só encontramos paz interior, como também construímos relações mais sinceras e significativas com aqueles ao nosso redor. E falando em escolhas e autenticidade, uma pergunta que não quer calar: você gosta de pizza de alixo? E já que estamos falando de sermos nós mesmos, vamos tocar em um ponto crucial: a comunicação. Ah, a arte de se comunicar. Ela é tão intrínseca à nossa natureza quanto a própria respiração.
Comunicar-se de forma autêntica é mais do que simplesmente expressar nossos sentimentos e pensamentos. É abrir as portas da alma. É permitir que os outros nos vejam em nossa essência mais pura, com nossas virtudes e, claro, nossas imperfeições. Quando somos genuínos em nossa comunicação, estamos, de certa forma, estendendo um convite para que as pessoas decidam caminhar conosco com base na verdade de quem somos. Mas, e aí vem o pulo do gato. O que acontece quando optamos por esconder, dissimular ou simplesmente mascarar nossas verdadeiras intenções e sentimentos? Alteramos a realidade, criamos um cenário fictício e, o mais grave, privamos os outros da chance de fazer uma escolha informada sobre a relação que desejam ter conosco. Afinal, relações construídas sobre meias-verdades ou falsas pretensões são como castelos de areia, frágeis e fadados ao desmoronamento. Ser autêntico na comunicação é, portanto, um ato de respeito, não apenas consigo mesmo, mas também com aqueles com quem nos relacionamos. É reconhecer que todos merecem a chance de escolher com base na verdade. E falando em comunicação e sermos nós mesmos, não podemos deixar de lado um dos maiores vilões da nossa era, o julgamento. Ah, esse olhar inquisidor, essa lente crítica que parece nos seguir por todos os cantos, como uma sombra persistente, sempre à espreita. Vivemos em um mundo onde, muitas vezes, temos a sensação de estar em um palco gigantesco, sob os holofotes de uma plateia invisível, mas que sentimos em cada gesto, em cada palavra. E nesse grande teatro da vida, quem nunca se encolheu sob o peso do olhar alheio, temendo a vaia, a crítica, a reprovação? A sociedade, com suas regras não ditas, mas profundamente sentidas, nos impõe um script, um roteiro que muitos de nós, sem nem perceber, acabamos seguindo à risca como bons atores. Agora, pare e pense. Por que, raios, permitimos que esse roteiro, muitas vezes escrito por mãos alheias, dirija nossa atuação? Por que não arriscar um improviso? Por que não pegar a caneta e reescrever nossa própria história, sendo o autor e o ator principal da nossa peça? Ah, meu amigo, minha amiga, a verdadeira liberdade, aquela que faz o coração palpitar e a alma vibrar, só é encontrada quando nos libertamos das amarras do julgamento alheio. Quando decidimos, com coragem e paixão, viver a nossa verdade, mesmo que ela vá de encontro ao que é esperado. Porque, no final das contas, a única aprovação que realmente importa, a única salva de palmas que vale a pena, é aquela que ecoa no silêncio do nosso ser. E já que estamos nessa onda de reflexões profundas, que tal mergulharmos na sinfonia da vida? Ah, essa orquestra cotidiana, repleta de sons, melodias e, claro, ruídos. Em meio a esse alvoroço sonoro, tantas vozes clamam por atenção, tantos sons competem pelo nosso ouvido. Mas em meio a essa cacofonia, existe uma melodia que, por vezes, é abafada, esquecida, relegada ao segundo plano, a sua própria voz. Essa voz, meu amigo e amiga, é a trilha sonora dos nossos sonhos mais profundos, das nossas paixões mais ardentes e das nossas verdades mais genuínas. No entanto, quantas vezes a colocamos no mudo, silenciando-a em nome de convenções, de expectativas ou simplesmente por medo? Agora, imagine, só por um instante, um mundo onde cada um de nós, com toda a coragem e determinação que carrega no peito, decidisse entoar sua própria canção, sem medo de desafinar, sem receio de ser diferente. Seria uma sinfonia de individualidades, uma verdadeira celebração da autenticidade em sua forma mais pura. Mas, para que essa música ressoe em todo o seu esplendor, é preciso primeiro reconhecê-la, dar-lhe o devido valor. É preciso ter a audácia de se desligar do barulho externo,
de se conectar consigo mesmo e de permitir que essa voz interior guie nossos passos, como um maestro conduzindo uma orquestra. E aqui, meus caros, está o grande desafio. Você está pronto para ouvir sua própria melodia? Para dançar ao ritmo da sua verdade? Porque acredite, quando você se permite ser o maestro da sua vida, o universo inteiro se rende à beleza da sua canção, aplaudindo de pé. A autenticidade. Esse desejo ardente de encontrar o nosso eu mais genuíno. Essa chama que nos impulsiona a buscar a essência que nos define e nos destaca em meio à multidão. E vamos combinar, ser autêntico é uma arte, quase um equilíbrio de trapezista. Uma jornada que, como toda boa aventura, tem seus altos e baixos, suas curvas inesperadas e, claro, aquelas paradas estratégicas para respirar e apreciar a vista. Cada decisão, cada gesto, por mais singelo que seja, é um passo nessa caminhada. Pode ser algo tão corriqueiro quanto dizer não para aquela pizza de alixo que insiste em te desagradar, ou algo mais profundo e transformador, como optar por seguir uma paixão ao invés de uma carreira que todos julgam segura. E olha, cada uma dessas escolhas, mesmo as mais sutis, tem o incrível poder de moldar nossa trajetória, de nos reconectar com nossa essência, de nos fazer pulsar de vida. Então, aqui vai um convite, daqueles que a gente faz olhando no olho. Que tal embarcar nessa jornada da autenticidade agora? Que tal se permitir, mesmo que seja com pequenos gestos, a caminhar em direção à sua verdade? Porque, no fim das contas, a vida é feita desses instantes, dessas decisões cotidianas que, juntas, tecem uma existência vibrante, rica e, sobretudo, autêntica. E chegamos ao final desta jornada reflexiva. Mas, como bem sabemos, toda conclusão é, na verdade, o começo de algo novo. A autenticidade, meu amigo e amiga, é como uma dança. Uma dança que exige que nos movamos ao ritmo da nossa própria música, mesmo quando o mundo insiste em tocar outra melodia. E como em toda dança, às vezes a gente acerta o passo, outras vezes tropeça. Mas o importante é continuar dançando. Ao longo desta conversa, navegamos por mares profundos e enfrentamos tempestades de questionamentos. Mas, se tem algo que espero que leve consigo, é a coragem de ser você mesmo em um mundo que constantemente tenta nos moldar. A coragem de ouvir sua própria voz, mesmo quando ela é um sussurro suave em meio ao caos. A coragem de fazer escolhas autênticas, mesmo que elas desafiem o status quo. Porque, no final das contas, a autenticidade é a bússola que nos guia para uma vida plena, significativa e, acima de tudo, verdadeira. Então, da próxima vez que se perguntar como posso ser verdadeiramente eu mesmo, lembre-se de que a resposta está dentro de você e que, a cada dia, a cada escolha, a cada passo, você tem a oportunidade de dançar a dança da autenticidade. E antes de nos despedirmos, deixo aqui um último convite. Dance, dance como se ninguém estivesse olhando. Dance a sua dança, celebre a sua essência e brilhe com a luz da sua autenticidade. Forte abraço!